Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mais uma vez de muitas, meu nome é Felipe, e hoje, cara, a questão 32 da Seduc Rio de Janeiro 2015, falando sobre um cara que eu falo um pouquinho sobre ele aqui no canal, o tal do Hobsbawm. Inclusive eu estou fazendo um resumo da Era das Revoluções do Hobsbawm, tem uma playlist aí no canal. Se você estiver interessado, cara, dá uma chegadinha lá que eu tô destrinchando o livro pra rapaziada. E a questão 32, ela tá falando a respeito de revoluções do século XIX que transformaram o mundo. Sem mais enrolações, simbora ler a questão e tentar resolver. Você que caiu aqui de paraquedas, bicho, eu faço a leitura da questão e destrincho ela, analisando as opções erradas, a opção certa também, para a gente poder tentar resolver a questão da melhor forma possível e tentar aprender um pouco com a questão em si, através dos próprios conhecimentos que ela pode proporcionar para a gente. Sem mais delongas, vou começar a leitura. Segundo Hobsbawm, a Revolução Industrial ocorrida pioneiramente na Inglaterra influenciou decisivamente a economia mundial do século XIX. Entretanto, houve um acontecimento político que foi diferentemente de todas as revoluções que precederam e a seguiram. Uma revolução social de massa e incomensuravelmente mais radical do que qualquer levante comparável. A importância econômica da Revolução Industrial dos britânicos encontra sua correspondência em termos de influência política sobre o século XIX no seguinte acontecimento político. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas no vídeo passado eu falei que estou espirrando pra caramba, nariz coçando, a alergia atacou. E eu tiro para o mesmo dia para poder gravar algumas questões, né? Que meu tempo está um pouco escasso. Então, se eu soltar um espirro, se eu coçar o nariz em demasia ou até tirar a meleca, mentira, não se assustem. Basicamente a questão, cara, é uma questão que eu considero relativamente fácil. Ela quer saber a respeito de um levante que teve uma influência política no século XIX, um levante que foi o levante de massa radical, e ele quer saber qual é esse levante. Temos as opções. Opção A, independência dos Estados Unidos, 1776. Opção B, Revolução Francesa, 1789. Opção C, dissolução do Sacro Império Romano Germânico, 1806. Independência da Argentina na opção D, em 1816. E a opção E, a independência do Haiti. Bom, se tu tiver a fim de resolver a questão, dá um pause no vídeo, tenta resolver, que eu vou analisar as opções uma a uma. Pausa dada, 3, 2, 1. Bora pro pau. Começar analisando a opção A. Independência dos Estados Unidos, de 1776. Cara, ela ocorreu em 4 de julho de 1776, quando as 13 colônias americanas elas declararam oficialmente a separação do domínio britânico. As colônias elas eram localizadas na América do Norte, né, do que hoje é os Estados Unidos, e esse território era até então controlado pela Grã-Bretanha. No entanto, cara, tinham muitas tensões entre as colônias, as 13 colônias e a metrópole, né, a Grã-Bretanha. E essas tensões ao longo dos anos só aumentaram. E, cara, com a crescente insatisfação, os líderes das colônias eles começaram a argumentar, pela independência dessas colônias, pela formação de um governo próprio, de um governo independente. E aí foi que o
principalmente, né, não foi o único a escrever a Declaração da Independência. Thomas Jefferson foi um cara muito brabo. Aconselho vocês a fazerem uma pesquisa sobre Thomas Jefferson. Foi adotada para poder afirmar e justificar a separação dos Estados Unidos da Grã-Bretanha. A Declaração de Independência, ela destacou a crença na igualdade dos indivíduos, incluindo a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. A teoria, tudo muito bonitinho. No entanto, galera, a luta pela independência não terminou com essa adoção da declaração. Era tudo muito bonitinho, mas pô, vocês acham que isso ia funcionar? Nunca. A Guerra Revolucionária Americana durou de 1775 até 1783. Ocorreu em seguida, na qual as colônias americanas elas enfrentaram as forças britânicas numa batalha pela liberdade, né, e pela independência. A guerra culminou na vitória americana e no reconhecimento da independência dos Estados Unidos pela Grã-Bretanha no Tratado de Paris, que foi assinado em 1783. Apesar de ter sido uma revolução política, ela afetou diretamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos. É um pouco limitante no que a questão pede, mas não vou descartar. Deixa separadinho aqui. Opção B, a Revolução Francesa, 1789. A Revolução Francesa ela foi um acontecimento político de grande impacto que ocorreu no final do século XVIII, em paralelo com a Revolução Industrial na Inglaterra, tanto que é conhecida como uma dupla revolução. Enquanto estava rolando a Revolução Industrial na Inglaterra, começou a rolar a Revolução Francesa. Ela foi caracterizada por uma revolta social de massa que trouxe mudanças radicais na estrutura política e social da França. E, cara, teve uma influência gigantesca em outros países europeus e também ao redor do mundo. A Revolução Francesa ela foi extremamente radical, estabelecendo princípios como igualdade, liberdade e a fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa. E esses ideais, eles influenciaram profundamente o século XIX. Cara, se espalharam por toda a Europa em escala global. E isso aí desafiou direto e reto o antigo regime absolutista. Enquanto a Revolução Industrial ela foi responsável pelas principais transformações econômicas, a Revolução Francesa ela simplesmente moldou o pensamento político e os movimentos sociais da época por grande parte do planeta. Bom, eu acho que por tudo que a Revolução Francesa representou, pelo corte temporal, pelo que a questão pede, acabou de confirmar que a opção A ela está errada. Mas vamos analisar as outras. Opção C, dissolução do Sacro Império Germano foi foda. Dissolução do Sacro Império Romano-Germânico em 1806. Cara, esse lance aí ele marcou o fim de uma entidade política que existiu por mais de 1000 anos, cara. Por mais de um milênio, ridículo, mas é isso aí. Mais de um milênio. Várias razões contribuíram para a dissolução do Sacro Império. E uma das principais foi a crescente influência do nacionalismo, que acabou enfraquecendo a lealdade de diferentes regiões ao Império Central. Essa questão do Império, uma região central, dominar várias, cara, com a influência do nacionalismo isso foi caindo por terra. Além disso, né, as guerras napoleônicas e as ambições expansionistas do Napoleão tiveram um outro papel importante. Né? Napoleão ele acabou impondo o Tratado de Pressburg, que resultou na dissolução do Sacro Império. Após a dissolução do Império, muitos dos territórios que faziam parte, né, do próprio Império, eles foram reorganizados e liderados por quem? Pelo imbecil do Napoleão. Resultou no início de uma nova ordem política territorial ali na Europa Central e nos anos seguintes acabou dando na unificação alemã e a formação do Império Alemão em 1871. Foram passos fundamentais na redefinição da política europeia. Apesar de ter sido um evento marcante,
pô, derrubou um império que tinha mais de 1000 anos de existência, também, não, comparado com outras opções, transforma numa opção não muito viável para a gente escolher como opção certa. Então, Gerson do Flamengo nela. Opção D, independência da Argentina. Cara, esse movimento aí de independência pela Argentina, ele teve raízes na luta contra a Espanha. A Argentina, território dominado pela Espanha. E ele foi influenciado diretamente pelas ideias iluministas, pelos demais movimentos de independência que ocorreram em outras partes da América Latina. Antes da declaração de independência, a Argentina ela fazia parte do vice-reino do Rio da Prata, que era uma divisão administrativa do Império Espanhol, né, que tinha aqui. Durante o final do século XVIII e no início do XIX, o descontentamento da galera com o domínio espanhol, começou a crescer. Especialmente depois da invasão da França na Espanha, em 1808, que abalou o controle da Espanha sobre as demais colônias. Os espanhóis estavam abusando demais e a galera daqui da Argentina, os hermanos, estavam ficando descontentes pra caramba com a situação. Em 1810, rolou a Revolução de Maio, que foi um movimento que resultou na deposição do vice-rei espanhol. Mandaram os Spanish de volta para a Espanha. E esse evento marcou, consequentemente, o início do processo de independência da Argentina. Em 1816, o Congresso de Tucumã foi composto por representantes das províncias argentinas, teve o objetivo principal de estabelecer um governo independente e definir o futuro político da Argentina. O Congresso de Tucumã acabou sendo ali o ponto marcante do início dessa virada político-governamental na Argentina. Em 9 de julho de 1816, o próprio Congresso de Tucumã proclamou a independência da Argentina, declarando-se livre da soberania espanhola, cara. Bom, muito bonito, muito legal, mas também não bate com o que a questão pede, o que a questão exige. Então, galera, mais uma opção errada. Por último, porém, ao menos importante, a independência do Haiti em 1798, que rolou, na verdade, em 1804 e não em 1798. Ou seja, aí já diz que está errado. Aí já matou. Mas vamos falar um pouquinho por questão de conhecimento. Em 1791, os haitianos eles começaram a se rebelar contra o sistema colonial francês, inspirados também pelos ideais da Revolução Francesa. Já está na cara qual é a opção correta. Mas vamos seguir o protocolo. A luta pela independência do Haiti ela foi influenciada, por tensões raciais. Pois é, desigualdades sociais e econômicas além da exploração dos escravos africanos. Os franceses chegaram lá, colonizaram e barbarizaram com a galera do Haiti. Barbarizaram. Só que essa parada não ficou assim, não. A luta, ela durou mais de uma década. Envolveu confronto militar entre os rebeldes haitianos e as forças coloniais francesas e também outras potências estrangeiras. O pau quebrou firme no Haiti. E em 1º de janeiro de 1804 foi proclamada a independência do Haiti e declarou a formação da primeira República Negra independente das Américas, muito absurdo. Foi um evento significativo que marcou a primeira vez na história em que uma colônia escravocrata se tornou uma nação independente e liderada por pessoas de ascendência africana. Foi maneiro pra cacete, mas não se compara com a grandiosidade da nossa opção B, que é a opção correta, a Revolução Francesa. Isso já estava muito na cara aqui, na própria questão, Hobsbawm, Revolução Industrial. Aqui, a importância econômica da Revolução Industrial dos britânicos encontra sua correspondência em termos de influência política no século XIX. Revolução Francesa e Revolução Industrial, dupla revolução. Mais uma vez, rapaziada, sem querer vender meu peixe, mas por questão de conhecimento mesmo, tem a playlist aí com as revoluções que eu tô resumindo. Se for do interesse, cola lá que é a resposta.
Galera, então é isso, questão 32 feita, espero que vocês tenham curtido. Estão curtindo aí o conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para futuras notificações. E é isso aí, já já eu vou gravar a questão 33. Valeu, falou, fui!